Pô, então conforme a gente combinou aí no último vídeo, vamos falar o que hoje? Vamos falar sobre agressividade. Então esse é aquele vídeo que ele é um formato mais leve, um formato mais de bate-papo, mais para te trazer alguns questionamentos aí, te ajudar a entender essa questão da agressividade dos cães, por que eles são agressivos, será que tem uma intenção de ser agressivo, será que a natureza deu essa propriedade para eles, mas foi mais para testar o livre-arbítrio dos cachorros e eles não deveriam estar brigando, então tem tipo um céuzinho, um inferninho dos cachorros? O que acontece, né? Por que a gente também é tão contra esse negócio do cachorro ser agressivo? Será que é um comportamento natural de verdade? É mais pra gente entender, então, trazer um pouco de clareza aí, ou muita clareza para você a respeito desse tema. Sou o Kleber Adestrador, pai da Wendy, e eu separei esse vídeo aqui de uma maneira para ficar mais didática em alguns tópicos. Então, o primeiro tópico que eu queria abordar a respeito da agressividade entre cães é o seguinte: é um questionamento, tá? É um questionamento. A agressividade consciente e a agressividade inconsciente. Então, qual é o questionamento? Se a natureza, a evolução das espécies, a evolução do cães familiares, ou melhor dizendo, a mudança dos padrões comportamentais do animal que deu origem ao cães familiares, que é o Canis lupus, até chegar nesse bicho que a gente tem em casa, com as suas peculiaridades de indivíduo e também de raça, se a natureza preparou esse bicho aí, né, para mostrar comportamento agressivo, dotando esse cachorro de faculdade, né, da opção de mostrar comportamento agressivo e da habilidade de desempenhar comportamento agressivo, será que ela também deu o uso consciente do comportamento agressivo? Você acredita, por exemplo, né, vamos traduzir essa pergunta, você acha que o cachorro, por exemplo, pode tomar uma decisão de mostrar comportamento agressivo? O que você acha? Eu acho que esse é um bom começo pro vídeo, né? Se o cachorro em algum momento escolhe... Não, Kleber, cachorro não pensa. Puta, bicho, você falou isso aí, você tá no canal errado, meu amigo, meu amigo. Tem uns caras que vêm aqui com os comentários muito sucintos e objetivos dizer que cachorros não sentem ciúmes, cachorros têm posse, logo a dominância existe. Tipo, caramba, bicho, com 3 frases você derrubou 20 minutos de argumentação e 6 anos de estudo. Onde eu vou me enfiar agora, não é verdade? Então, brincadeiras à parte, você vê que o canal ele tem essa proposta, né, de abordar os temas por pontos de vista diferentes. Pontos de vista ou pontos de vista? Então, né, tendo em mente aí que esse questionamento trouxe origem aqui ao tema do vídeo, vamos começar entendendo esse questionamento. Como eu disse, separei por tópico e estou com a minha colinha aqui. Agressividade não consciente. O que é a agressividade não consciente? Né? Para a gente poder saber se o cachorro toma a decisão ou não de mostrar comportamento agressivo, vamos entender o que é a agressividade não consciente. Então, a agressividade não consciente, vou trazer para o paralelo humano, é aquela agressividade que... Manja quando você leva um susto? Você, tipo, né, não sei se é o teu caso, mas você vira e dá um tapão na cara da pessoa que te assustou? O que é o... E vale lembrar que tem as ressalvas, né? A gente está falando de cachorro e de ser humano. O ser humano tem a capacidade cognitiva, é muito superior em relação ao cachorro. Mas só para ilustrar. Então o que aconteceu nesse momento? Você não teve a ideia premeditada de agredir, né? Não sei que em algum momento você já estivesse cansado ou cansada de levar sustos sucessivamente do teu pai, da tua mãe, do teu marido, da tua esposa, e cansado dessa chacotinha aí, você tomou uma decisão de que no próximo susto você ia reagir com um tapão nas orelhas da pessoa. Então essa foi uma decisão consciente. Mas no momento que você se assustou, será que essa decisão foi consciente? Muito provavelmente não. Né? A não sei que você tenha feito realmente um exercício de respirar, perceber que você levou um susto, e aí depois que o susto passou, né, que o teu piloto automático emocional foi desligado e a tua cognição voltou, aí sim você foi dar um tapão nas orelhas da pessoa para parar de ser tonta, ficar esperto e parar de te assustar. Então essa agressividade que muitas vezes o cachorro mostra, né, filhote ou mesmo um cachorro adulto reativo, essa reatividade ela não é consciente no primeiro momento. Ela pode ter partido inclusive desse momento de susto em que o cachorro já estava possivelmente assustado ou sobrecarregado emocionalmente com estímulos ambientais, e aí alguma coisa aconteceu, sei lá, alguém passou muito perto dele, ele não estava vendo, aquelas pessoas que aparentemente estão mexendo no celular, e não é possível mexer no celular e olhar para frente ao mesmo tempo, né? Tem até um estudo que diz que mexer no celular diminui a inteligência das pessoas, eu não sei se isso é verdade, mas aparentemente nas ruas de São Paulo é. E aí a pessoa está mexendo no celular, ela passa estorvando o cachorro, né? Então, cara, o cachorro já está ali, né, meio assustado, meio sobrecarregado com excesso de estímulo, passa alguém grudado nele, esse cachorro pode sim dar um pulo, dependendo do movimento, da velocidade, né, ciclista vindo na direção do cachorro, pega o cachorro às vezes no susto,
Enfim, né? Então esse tipo de agressividade ele não é consciente. Mas é que tá uma coisa muito interessante que a gente passa para o próximo tópico da agressividade, que é a agressividade aprendida. Esse cachorro pode não ter tido a intenção, né, nem o tempo de tomar a decisão de mostrar comportamento agressivo, mas uma vez que ele toma esse uma vez que ele adota esse comportamento agressivo na direção do estímulo que causou o susto, trouxe essa mudança abrupta do padrão emocional dele, ele percebe a consequência de que a pessoa se afastou, de que o ciclista foi embora. Não é ele que está percebendo a consequência, é o cérebro dele fazendo as operações ali de preservar a própria vida, que enraiza uma memória, né? Tem a síntese de proteína no cérebro e tudo mais, enraiza uma memória e entende que o comportamento agressivo é uma opção viável para lidar com determinados tipos de estímulo e com determinadas experiências emocionais, né? Então, nesse momento, a agressividade passa da não consciente para a agressividade aprendida, a agressividade como comportamento aprendido. Então a gente tem esses dois tópicos e depois a gente passa para um terceiro momento da agressividade. Eu não estou descrevendo em forma, aqui na minha historinha pode até ser uma sequência de eventos, mas não necessariamente é assim que vai acontecer na cabeça do cachorro, né? Como eu disse, esse é um vídeo para a gente trocar ideia. Então, qual seria o próximo momento aí, né? Seria a agressividade como comportamento filtrado. O que é uma agressividade como comportamento filtrado? Esse sim é o que acontece no dia a dia aí, tá? E aí, vale aqui uma ressalva bem importante, bicho. Não sei em que momento que você tá vendo esse vídeo, mas o momento que eu tô gravando tá no hype aí falar da coleira de choque, né, cara? Eu acho bem louco, assim, os adestradores tradicionais e que utilizam o método da coleira de choque, que eles são tão fechadinhos na bolha deles e eles se satisfazem com tão pouca qualidade de resultado que eles não param para observar e aprender a respeito daquilo que eles mesmos fazem. Então, por exemplo, como é que é apresentada a coleira de choque para o cachorrinho filhote? É apresentada da mesma forma que a dessensibilização no adestramento positivo. Então, você pega um negócio que é aversivo para o cachorro no treino positivo, né, alguma coisa que ele tem medo, sei lá, barulho de liquidificador, secador, aqueles exaustores de cozinha e tal. Você pega esse estímulo, pareia com alguma coisa positiva e vai apresentando isso de maneira gradual, positiva e planejada. É uma dessensibilização ao estímulo. Qual que é a diferença da coleira de choque para o exaustor, para o secador? A diferença é que o secador, o aspirador de pó e o exaustor não são opcionais, eles são itens obrigatórios da casa. A coleira de choque é totalmente opcional. O cachorro não tem obrigação de conviver com aquilo, né? Mas o método que os caras usam para introduzir a coleira de choque é o da dessensibilização. Ou seja, eles pegam um negócio que sabem que é aversivo, criam a dessensibilização sem se preocupar com o segundo momento. Qual é o segundo momento? O bicho não entende por que ele está levando choque. Por que na cabeça humana ele está levando choque? Eu já volto para a agressividade, tá? Porque isso aqui tem tudo a ver. Por que na cabeça humana ele está levando choque? Porque eu falei senta, ele não sentou. Então ele tem que ser punido por não me atender. Cara, mas o cachorro, tipo assim, ele não tá pagando conta, ele não tem imposto para pagar, ele não tem que seguir regra de trânsito. Eu não consigo entender por que o cachorro tem essa obrigação de atender o humano, ainda mais falando de um filhote nesse contexto, né? Que ele tá aprendendo sobre o mundo. Qual é essa? Que pressa é essa? Né? O cachorro tem que sentar de pronto, tem que deitar de pronto. Gente, mas não pode curtir o cachorro, não pode brincar, não pode... Sabe? É muito louco isso, mas enfim. Então, por que eu tô falando da coleira de choque? Porque o segundo momento da coleira de choque é quando o cachorro, da coleira de choque e de outros métodos aversivos, tá? Guia unificada, que é o enforcador, o puxão, toquinho de guia, que aparentemente agora tá sendo sofisticado para guia, né, para coleira eletrônica, coleira de choque e tudo mais. Que antes só tinha a ferramenta do puxão de guia, né? Agora tem uma segunda ferramenta, tá no hype aí. Então, por que eu tô falando isso? Porque quando você utiliza métodos aversivos, você está mexendo com coisas do cérebro do cachorro, principalmente pensando no filhote, que ele não estaria pronto para experimentar ainda. O cérebro dele não tem maturidade ainda para experimentar estímulos aversivos. Vamos lembrar o que é o cachorro, né? O que é o bicho que deu origem ao cachorro, que é o Canis lupus. O Canis lupus, ele não expõe o filhote a estímulo aversivo. Até os 5 meses de vida, o bicho fica na caverna lá, ele fica na toquinha do lobo. Aí, no máximo, ele faz um deslocamento muito próximo da residência do bicho, né? Então, até os 5 meses de vida, esse cachorro não deveria ser exposto a estímulo aversivo. Exatamente porque ele é descendente de um animal que até os 5 meses de vida não expõe os seus filhotes à possibilidade de risco. Olha só como que é louco quando os caras pegam uma parte do que
é favorável para eles, que nem existe mais que a teoria da dominância, né? A teoria da dominância já caiu por terra, o próprio cara que criou a teoria falou, mano, a gente estudou o negócio errado, com base no que a gente tinha, foi um contexto em que os animais eram forçados a estar juntos, então, de fato, naquele contexto em que os animais são forçados a estarem juntos, existe dominância, mas na natureza não existe. Os lobos não disputam entre si dominância. Existe conflito entre grupos? Sim, existe conflito entre grupos, mas entre o grupo social coeso não existe dominância. O próprio cara que falou da dominância, depois, com mais acessos a estudos, recursos e tudo mais, trouxe essa retificação aí, né? Então olha só como que é louco. Ele pega lá que a dominância sim vale, que o cachorro da família ele aprende através de dominância, que você tem que ser o líder, só que ele esquece que o cachorro filhote ele não é exposto a estímulo aversivo até os 5 meses. E quando é exposto em grupo social. Tem animais mais velhos ali que tomam a dianteira para que o filhote não tenha que resolver problemas que ele não está pronto. Então tudo na vida do Canis lupus é gradual. E quando ele vai sair da fase de filhote, ele vai atravessar várias fases, né? Entrada na adolescência, saída da adolescência, entrada na fase adulta, a fase adulta em si e a ultimidade do lobo, né? E o cachorro passa basicamente por essas mesmas fases. Pois bem, então voltando ao negócio da agressividade como comportamento filtrado. O cachorro sai para o mundo aí, né, para passear de coleira e guia, sem ter sido preparado para lidar com o equipamento adequadamente, né, num mundo que é muito doido. Alguns adestradores, inclusive, né, dentro do mundo do treino tradicional, alguns adestradores falam que o filhote só pode treinar depois dos 5, 6 meses, exatamente, nem sabem, tá? Mas é exatamente porque foram orientados sem saber que filhote antes dos 5 meses não está pronto para lidar com essa exposição a estímulo aversivo, né? Mas não é esperando passar 5 meses que você expõe o cachorro, né? Você está perdendo a fase da dessensibilização, da exposição social gradual. E repara que tudo isso daqui é para falar do comportamento agressivo filtrado. O que é esse comportamento agressivo filtrado? É quando o cachorro não foi preparado para lidar com coisas que nós não temos como saber se serão aversivas para ele. Te dei um exemplo claro, exemplos claros: secador, aspirador e exaustor de cozinha. Mas será que todo cachorro vai sair na rua e encarar numa boa barulho de ônibus, barulho de caminhão, essas motos barulhentas, esses helicópteros malditos que ficam passando aqui em cima da minha janela? Será que todos vão encarar isso com naturalidade? Provavelmente nem todos, né? Aliás, provavelmente não. Com certeza nem todos. E aí? E se esse cachorro sai para a rua depois dos 5 meses e ele não teve essa exposição social gradual, planejada e positiva? O que vai acontecer? Esse cachorro vai se assustar e ele vai estar limitado por um equipamento que ele não foi ensinado a utilizar, ele não foi ensinado a lidar com esse equipamento, que seria a coleira e a guia. Então, até mesmo no treino de filhotes, fica o jabá aqui, educação ideal de filhotes para você conhecer, tá? A gente já começa a preparar o cachorro de forma gradual para lidar com as pequenas nuances emocionais, com as pequenas adversidades emocionais com as quais ele vai se deparar, por exemplo, quando ele atravessar a porta de casa. Vai encontrar um vizinho vai chamar, um vizinho vai aparecer com um carrinho de feira, por exemplo, né, desses de carregar coisa em prédio. Será que se for um Golden ele vai querer ir brincar? E se for um Border Collie, será que ele vai querer pastorear? Então a gente vai preparando esse cachorro para ele entender que na coleira e na guia tem determinados comportamentos que ele pode mostrar. E a gente não só vai preparando o cachorro, mas a gente vai aprendendo com esse cachorro, entendendo o que ele vai mostrar quando ele se sentir assustado, quando ele se sentir frustrado por tentar ir pastorear o carrinho de mercado, quando ele se sentir frustrado porque ele quer muito, ele é um Golden, divertidão, brincalhão, e ele quer ir muito lá pular no carrinho e ver lá, futricar, mexer. Né? Então a gente vai preparando esse cachorro. O que acontece quando a gente, nesse comportamento agressivo filtrado? É o cachorro que não teve ali tempo para processar os estímulos que são utilizados para a comunicação. Né? Então qual estímulo? Coleira de qualquer coleira, né? Eu peguei o exemplo da coleira de choque, da guia unificada, mas qualquer coleira. O cachorro vai se sentir frustrado, ele vai se sentir angustiado, aquilo vai trazer uma experiência aversiva para ele. E qual vai ser o comportamento dele? Alguns atacam a guia, por exemplo. Alguns cachorros na rua, né? Eles não foram expostos socialmente de maneira precoce, de maneira planejada e positiva. O que acontece? Quando eles veem um outro cachorro na rua, o mundo deles se expande de repente. Então ele viveu numa bolha, que é o meu apartamento aqui até os 5 meses, e agora ele terminou todas as vacinas, eu vou levar ele para o mundo. Cara, o mundo dele era um apartamento. E de repente ele se dá conta de que o mundo é muito maior. Pensa se fosse você, ser humano, trancado dentro de uma bolha até os 18 anos de vida. É até difícil pra gente humanos projetar isso, né?
mas não precisa nem ser até os 18 anos, até os 7 anos. Uma criança trancada, sei lá, num prédio, não vê ninguém, não sabe o que são as coisas, não tem acesso à internet, não tem nada. Quando ela sai com 7 anos pra rua, o que vai acontecer? Ela vai se sentir acuada, ela vai se sentir emocionalmente oprimida. São muitas coisas acontecendo ao redor dessa criança. O cérebro dela vai ser sobrecarregado. Isso vai trazer essa experiência aversiva. Como o cachorro vai reagir? Depende. Alguns, nesse nosso exemplo aqui, vão tentar se comunicar com outro cachorro, por exemplo, e se esse outro cachorro for agressivo com ele? Ele ainda não teve oportunidade no passado de interagir com outros cães. Ele é só um filhote. E se esse cachorro também quer brincar, mas eu não estou bem orientado e eu limito a exposição social, a interação social? Esse meu cachorro vai ficar pistola. E aí o que ele vai fazer? Ele vai tentar se comunicar com outro cachorro, não tendo condição de se comunicar na sua plenitude, porque ele está limitado pela guia, né? O que ele vai fazer? Ele vai descobrir que o comportamento agressivo é uma alternativa de comportamento. Então ele tentou mostrar afiliação, que é ir lá e reforçar laço afetivo com outro cachorro. Tentou mostrar afiliação com você, contato visual, pedindo para se afastar do outro cachorro, por exemplo. Tentou mostrar apaziguamento, abaixando, farejando, tentando desviar o caminho, né? Passando ali por onde ele tem que passar, mas tentando desviar o caminho. E nada disso foi efetivo, porque eu, humano, não estou ligado no que o meu cachorro está me dizendo, não estou ligado na linguagem corporal do meu cachorro, porque eu nunca testei o meu cachorro nessa exposição planejada, gradual e positiva, então eu não estou ligado no que o meu cachorro está me mostrando. E aí o comportamento agressivo ele vai ser filtrado como única possibilidade para lidar com o mundo que ele não consegue entender e que ele não consegue colher consequências satisfatórias através dos comportamentos que ele vinha mostrando. Apaziguamento, afiliação. Qual é a única alternativa? É comportamento agressivo, entende? O puxão de guia que eu comecei falando, o que é o puxão de guia? É o cachorro que não sentou, ele leva o puxão de guia, ou agora a coleira de choque. Ele não deitou, ele leva o choque, ele leva o puxão de guia, né, porque ele não atendeu o humano. Só que, como eu explico também, né, tanto na educação ideal de filhotes como no melhor tutor do mundo, todo comportamento naturalmente tem uma função. O cachorro não senta por sentar, ele não senta para atender o ego humano, ele não deita por deitar. Um Border Collie deita diante de um estímulo por um motivo, o Golden deita diante de um estímulo por outro motivo. A gente precisa entender as finalidades do comportamento. Então, se eu estou pedindo para o meu cachorro sentar e ele não está sendo capaz de me atender, ou é falta de treino, ou é impossibilidade cognitiva e afetiva, cognitiva e emocional de atender o que eu estou pedindo. Então se liga no que eu estou te falando. Se ele está mostrando um comportamento diferente, é porque esse comportamento é o único que o cérebro dele consegue mostrar. Então se eu falo senta e ele deita, ou se eu falo deita e ele não deita, ou se eu falo aqui e ele não vem aqui, e isso traz para ele uma consequência aversiva, todo o comportamento que ele tentou mostrar de se comunicar com outro cachorro, até mesmo no caso de um Border Collie, tentar pastorear o outro cachorro, né, tentar mostrar ali o comportamento de pastoreio, enfim, né, as coisas que as raças mostram. Se esses comportamentos não trazem uma consequência satisfatória, e eles não têm como trazer porque o cachorro está me desobedecendo, né, então a consequência vai ser ruim para ele. Por quê? Porque eu vou aplicar uma punição, por exemplo, né? Então a consequência dele não fazer o que eu quero é a punição. Logo, o comportamento que ele mostrou não trouxe uma consequência satisfatória para ele, foi o comportamento que ele mostrou. E aí, quando ele mostra esses comportamentos trazem esses resultados ruins, ele vai começando a eliminar as possibilidades de comportamento que ele tinha a opção de mostrar. É assim que você limita o filhote na sua plenitude de existir num mundo muito complexo. É assim que você cria problemas sociais entre filhotes ou já na parte da adolescência, limitando os comportamentos ou tendo limitado ao longo do tempo os comportamentos que o cachorro mostrava espontaneamente. E aí, então, nesse momento, ou ao longo do tempo, o cachorro entende que não existe outra opção viável de comportamento a não ser o comportamento agressivo, porque todas as outras possibilidades de comportamento foram filtradas de maneira negativa, foram filtradas de maneira externa. Não foi ele que escolheu mostrar sempre a agressividade. Ele tentou mostrar outros comportamentos, esses comportamentos foram inviabilizados por falta de conhecimento, por falta de habilidade de treino, por ter acreditado no adestrador da dominância, né, no adestrador tradicional que... E olha como o cachorro fica tranquilo quando põe a coleira de choque. Cristo Redentor, né? Você precisa estudar um pouquinho mais, mas tudo bem. Então os comportamentos foram limitados e o único comportamento que não tem como limitar é o comportamento agressivo. Por que não tem como limitar o comportamento agressivo? Porque a escalabilidade do comportamento agressivo é praticamente infinita. O que eu quero dizer com infinita? Existe uma tolerância que o cachorro tem, cada cachorro tem a sua tolerância de níveis de estresse. Se o estresse dele é maior, né, se a possibilidade que o cérebro dele enxerga de experimentar o aversivo é maior do que a tolerância dele a essa possibilidade,
o comportamento agressivo vai escalar além da possibilidade dessa experiência aversiva. Ou seja, tentar usar aqui de 0 a 10. Se eu tenho aqui, enquanto indivíduo, a ansiedade, né, o processo de ansiedade, de antecipar eventos futuros, e a possibilidade que a ansiedade me mostra é de experimentar uma aversão de nível 10 na possibilidade de 0 a 10, então o meu comportamento agressivo vai ter que ser no mínimo 10 para que eu não experimente aquela possibilidade de experiência aversiva. Entende isso? Então, no mínimo, o cachorro vai parear aquela experiência de dor emocional que ele está visualizando através do processo de ansiedade com essa possibilidade de comportamento agressivo de máxima intensidade que ele consegue mostrar. E aí que você vê as pessoas desesperadas, tentando segurar cachorro pela guia, tentando segurar cachorro pela coleira e falhando miseravelmente. Porque realmente a agressividade não tem um limite. Tanto não tem um limite que se a gente pegar a cultura da dominância mais proeminente na atualidade, que é a cultura americana, o que os americanos fazem? Cara, chegou num determinado momento, é eutanásia. Né, sacrifica o cachorro. E é engraçado porque foi a dominância que criou o comportamento agressivo, né? Foi a tentativa de mostrar quem é o líder, quem é o alfa, quem é que manda nesta... que criou a possibilidade de escalabilidade do comportamento agressivo. Se tivesse deixado de limitar comportamentos para o cachorro, ele seria capaz de mostrar afiliação e apaziguamento, coisa que ele não é mais capaz porque ele foi limitado. Então só resta a escalabilidade da agressividade. E aí a gente chega no último patamar da agressividade. Qual é esse último patamar? Que é a agressividade inconsciente. Esse cachorro que passa por experiências de comportamento agressivo sucessivas vezes, o que vai acontecer? Chega um determinado momento na vida dele que o cérebro nem pondera mais, ele vê o estímulo e já mostra comportamento agressivo. Vê estímulo, já mostra comportamento agressivo. Cheira o estímulo, não precisa nem ver, já está naquela posição, naquela postura corporal de ataque, de preparação para a luta. Né? Por quê? Porque todo o repertório dele e todas as experiências dele consolidaram o comportamento agressivo. Então ele já não pondera, ele simplesmente mostra o comportamento. Eu até brinco, né? Eu falo para os alunos do Melhor Tutor do Mundo que se pudesse perguntar para o cachorro... Meu, mas por que você fica tão pistola quando você vê outro cachorro? E ele fosse capaz de responder, ele ia falar... cara, eu não sei, eu sempre fiz assim. Né? É aquela memória que ela não é mais ativada, ela não é mais resgatada no momento do estresse. Ela já virou um hábito. Por que você toma café todas as manhãs? Se eu te perguntar agora... Você vai me responder porque eu sempre tomei, provavelmente, né? Mas você vai lembrar qual foi a primeira vez que você tomou café, quando foi a primeira vez que você pegou gosto pelo café, qual foi a primeira experiência social que te fez entender que o café pode ser um momento de confraternização, de relaxamento, alguma coisa do tipo, né? Então, entenda que o café... Tomar o café na primeira hora da manhã virou um hábito em algum momento. Você não para pensar conscientemente, eu vou tomar um café porque o café ele me remete a experiências cognitivas e afetivas. Não. Agora que eu te perguntei, você provavelmente fez o resgate consciente e racional desse momento que criou o café como algo importante na tua vida. Poderia ter te perguntado quando foi a primeira vez que você aprendeu que, sei lá, xingar alguém no trânsito resolve a tua vida. Não sei se é o teu caso. Né? Mas provavelmente em algum momento que você estava estressado isso aconteceu e virou um hábito. Você não para conscientemente para vou xingar este maldito aqui no trânsito, até porque isso não muda nada, basicamente, né? Então, explicado dessa forma, a agressividade é uma opção viável de comportamento? Ela é consciente? O cachorro tem opção de mostrar comportamento agressivo? Sim, a natureza preparou o indivíduo com um leque de comportamentos, possibilidade de reforçar o laço afetivo, de apaziguar os ânimos e de sim escalar, de começar e de escalar a agressividade, né, como forma de, inclusive, preservar a própria vida, como forma de preservar recursos, como forma de manter a integridade física e emocional. Ou mesmo a questão da possessividade, né, que é muito simplificada na teoria da dominância, que não existe mais, vale ressaltar. Mas sim, a natureza preparou o indivíduo para tomar a decisão consciente de se engajar em conflito. Mas só que, mais ainda, a natureza preparou o indivíduo para não entrar em conflito por qualquer bobagem. Porque conflito na natureza representa a iminência de morte. Ou seja, o cérebro do mamífero tem na sua programação genética, né, tem no seu traço evolutivo essa noção de que o conflito pode ser perigoso. E como que o cérebro descobre isso? Através das brincadeiras de filhote. Por isso que a convivência entre irmãos e o controle de mordida é uma das coisas mais importantes na vida de qualquer cachorro. Principalmente o controle de mordida. Aqui vale um adendo, né? Que eu já vou até aproveitar e fazer o jabá da educação ideal de filhotes. O que é a educação de filhote? Predominantemente a gente tem que trabalhar a mordida não para ensinar o cachorro a deixar de morder, mas para ensinar para ele que mordida talvez não seja legal. Que mordida tem momentos
e oportunidades de acontecer, e que tem momentos e oportunidades de não acontecer. E é exatamente tentando inviabilizar a mordida, é para ensinar a parar de morder, se ele te morder você dá um cutucão, você dá a joelhada no peito, você dá a coleira de choque. É inviabilizando a mordida que o filhote não descobre que ele pode causar um dano a outro animal e que ele pode ser machucado se ele se envolver num conflito. Cara, olha só como é que a parada é profunda, né? Então eu vou te deixar com essa reflexão aí. Eu espero que você tenha curtido chegar nesse final do vídeo com essa reflexão, porque ela é muito importante para você. E se você pensou já a respeito, ou se você vai pensar a respeito e chegar na mesma conclusão que eu estou apresentando para você, fica a ideia aí para você conhecer a educação ideal de filhotes. Kleber, o meu já é adulto. Cara, educação ideal de filhote. Recomendo para qualquer adulto. Deixa eu contar um case aqui antes de encerrar. Peguei um cachorro de 7 anos, ataque de pânico quando via outros cães. Ou, se ele visse a distância, ele tentava fugir, tinha ataque de pânico. Se ele visse no susto, nesse primeiro momento emocional que eu descrevi aqui no vídeo, ele partia para cima, cara, sem a menor ponderação de risco. Ele simplesmente ia para cima. E várias vezes esse cachorro se machucou e levou dentada. Por que isso aconteceu? Esse cachorro não teve, ao longo da vida dele, exposição social planejada, positiva, né, e gradual. E mais ainda, esse cachorro não teve controle de mordida. Ele não soube brincar de mordida. Os tutores foram instruídos a não deixar o cachorro morder. Isso gerou dentro da cabeça do filhote, dentro do cérebro do filhote, que eu explico na educação ideal de filhotes, um acúmulo de frustração, um acúmulo de estresse. Por quê? Filhote começa a morder porque está com dor, não começa a morder porque ele é agressivo. Ele começa a morder porque ele está com dor nos dentes, dor na gengiva, em função dos dentes crescendo. Quando ele é inviabilizado de morder, porque aparentemente o filhote não pode morder, mesmo tendo feito isso ao longo de milhares de anos, essa frustração vai se acumulando. Em algum momento essa frustração vai ser direcionada para outro estímulo. Poderia ser com pessoas. No caso dele foi com outros cães, em função dessa exposição que não foi planejada. Mas a origem do problema estava lá no controle de mordida. E também no caso dele tinha várias questões de ansiedade de separação, então as coisas foram se somatizando. Então a gente fez todo o resgate da fase de filhote, ensinando desde controle de mordida até a parte de consciência de corpo, para esse cachorro aprender a usar o corpo de formas que ele havia esquecido que o corpo dele era capaz de operar, e hoje ele é um cachorro que vive em paz no mundo, tranquilamente. Olha só que lindo, tá nas suas mãos. No próximo vídeo eu vou trazer um conteúdo que eu queria aprofundar com você, que tem a ver exatamente com o final desse vídeo aqui, que é exatamente essa forma, essa teoria de como o filhote e o adulto aprendem. Então vai ser um tema bem legal, provavelmente vai ser um vídeo longo, espero contar com a tua audiência aqui no canal, isso é importante aqui, se tá pensando aqui não. Um abraço, a gente se vê no próximo vídeo aí, se inscreve, não esquece de ativar as notificações para não perder. Até mais!